Bom dia! Então hoje a gente está aqui para dar continuidade ao tema de desigualdade social. No vídeo passado a gente falou sobre Marx e falamos de dois conceitos importantes para ele explicar a desigualdade, que eram os conceitos de mais-valia, de alienação econômica. Hoje a gente vai falar do Durkheim, que vai observar a sociedade em que ele vivia, uma sociedade da época da Revolução Industrial na Europa, e ele vai tentar explicar essa sociedade, as suas desigualdades, fazendo uma comparação com um outro tipo de sociedade. Então ele dividiu da seguinte maneira a sociedade. A sociedade em que ele acha que havia uma coisa que ele chamou de solidariedade mecânica e uma chamada solidariedade orgânica. Então, a solidariedade mecânica seria um tipo de sociedade em que existiria naquilo que na época eles chamavam de sociedade primitiva. Hoje em dia a sociologia não usa mais esse termo porque nós pensamos diferente, não existem sociedades primitivas pra gente mais, só diferentes, né? Só que na época, o Durkheim, considerava, assim como todos os pensadores da época, que as sociedades assim indígenas, aborígenes, africanas, que não era a Europa, porque eles achavam que tudo eles era melhor, então ele achava que essa sociedade que tinha esse tipo de organização, a solidariedade mecânica. Nesse tipo de sociedade, todas as pessoas que moravam nesse tipo de sociedade, eles sabiam fazer todas as tarefas. Pode ser que eles não fizessem, mas eles todos sabiam fazer tudo que era feito de importante naquela sociedade. Então, os indivíduos nessas sociedades, eles se pareciam muito uns com os outros. Então, a coesão social, que é um conceito bem importante aqui do Durkheim, ele sempre está falando nisso, a coesão social se dá pela semelhança. Então, as pessoas eram muito semelhantes entre si, certo? Então, isso é na solidariedade mecânica, nas ditas sociedades primitivas. Os meus alunos tendem a errar uma coisa que é associar a solidariedade mecânica com a sociedade industrializada, porque pensa assim, fábrica, coisas mecânicas, e aí confundem os conceitos. Então, pensem sempre que isso é o inverso, tá? Que o mecânico aqui é o contrário. Eu não tenho assim um exemplo que eu possa dar que possa talvez associar assim solidariedade mecânica é aquilo que não é natural, vamos dizer, e a solidariedade orgânica, que acontece na sociedade industrializada, seria mais próximo daquilo que é natural, que é orgânico, certo? O Durkheim era um funcionalista, então ele pensava na sociedade como um organismo. Então, um organismo, cada órgão tem uma função, não é mesmo? Então, tem o coração, o cérebro, o pulmão e tal. Eles são iguais? Não, eles são diferentes. Mas cada um cumpre um papel e um depende do outro. Então, olha só, nessa sociedade, na solidariedade orgânica, nas sociedades industrializadas, os indivíduos são diferentes uns dos outros e cada um faz um papel, cumpre um papel, tem uma função, assim como o corpo, certo? E aqui, então, a coesão social que faz a sociedade ser uma só, ser uma sociedade unida, seria justamente a diferença, porque é a diferença que torna as pessoas complementares entre si, certo? Então, nós temos a solidariedade mecânica, que seria numa sociedade primitiva,
e os indivíduos seriam muito parecidos uns com os outros. Então, a coesão social, o fato da sociedade ser unida, permanecer junta, era a semelhança que fazia isso acontecer. Na solidariedade orgânica, nas sociedades industrializadas, como a nossa, essa coesão social se dá pela diferença, pelo fato de eu fazer uma coisa, você outra, e um precisa do outro para continuar trabalhando, para a sociedade continuar existindo, certo? Então, para ele poder dar assim um exemplo assim, de como esses dois tipos de sociedade existem, ele dá o exemplo do crime. Então, se numa sociedade em que há a solidariedade mecânica, se acontece um crime, digamos, uma pessoa mata a outra naquela sociedade, como as pessoas são todas muito parecidas umas com as outras, a reação diante do crime é muito grande, há uma comoção. Então todo mundo vai lá, vai fazer alguma coisa diante daquilo que afrontou a todos. Não afrontou só uma parte da sociedade, afrontou a todos, porque todos são parecidos uns com os outros. Essa é a ideia do Durkheim. Numa sociedade industrializada, segundo ele, essa indignação diante do crime, ela já fica um pouco fragilizada. Então, eu gosto de dar um exemplo, que é o seguinte: em certa ocasião, eu dava aula numa escola de periferia e um aluno meu foi assassinado. E eu fiquei assim, né, chocada com aquilo, né? E daí no dia seguinte que eu soube da notícia, né, que o menino tinha sido assassinado, eu fui pra turma dele, né, dar aula, mas antes de dar aula, né, fui falar com a turma, assim, né, imaginando que a turma ia estar também tão chocada quanto eu. E aí, quando eu comecei a falar do menino, de que, nossa, que tristeza isso, ter acontecido e tal, a turma falou: que nada, professora, fica sossegada, que é assim mesmo, toda semana morre um. E eu fiquei, uau, né? Então, o que é isso? É justamente o que o Durkheim está falando, de que o crime, ele não é encarado da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas são todas diferentes umas das outras, e aquilo que choca algumas pode não chocar a outras. Então há aqui um perigo de que a coesão social se desfaça. Por isso que é tão importante para o Durkheim as instituições sociais. Então a família, a escola, a religião, todas essas instituições, fora, né, a questão do trabalho, que cada um faz uma coisa e um depende do outro, tudo isso junto faz com que a sociedade industrializada não se desfaça. Mas a consciência coletiva, que é essa noção assim, né, de todo mundo ter aquela comoção, por exemplo, diante do crime, essa consciência coletiva ela fica mais fraca numa sociedade em que há a solidariedade orgânica, portanto, numa sociedade industrializada. Então, por isso, a importância das instituições sociais, como a família, a escola e a religião, para manter todo mundo junto, né? Para manter essa sociedade coesa, certo? Então, esse é o Durkheim.